Seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você está vendo pelo YouTube, essa na verdade é uma live que está acontecendo no Instagram, tá? Então siga o Instagram, é Totti Curso de Paisagismo. A gente sempre avisa por lá quando vai ter live e tudo mais, você pode interagir, enfim. Espero lá, vamos lá. Como fazer um estudo preliminar? Primeiro, o que é um estudo preliminar? Estudo preliminar nada mais é, seja bem-vindo, nada mais é do que você ir na casa do cliente e entender quais são as necessidades desse cliente. Primeiro o cliente contata a gente, depois a gente vai até o cliente, entende quais as necessidades dele, tá? Se a gente for prestador de serviço, ele sabe que ele tem a necessidade, mas ele não sabe o que precisa ser feito, e a gente sabe que precisa ser feito e sabe a necessidade dele. Em caso seja implantação, ou seja alguma, colocar vaso, enfim, alguma coisa, ele não sabe qual a necessidade dele, mas ele sabe o que ele precisa. Então a gente precisa ter ali esse jogo de cintura para poder conseguir traduzir isso de um jeito que a pessoa fique contente e de um jeito que dê certo no final das contas, né? Afinal, a gente trabalha com resultado e a gente precisa que funcione legal para poder agradar tanto o cliente e agradar a gente também, certo? Beleza. E o que a gente precisa definir antes disso tudo? Bom, a gente precisa definir primeiro iluminação, tá? O tipo de local que a pessoa vai querer colocar as plantas ou fazer a manutenção, enfim, tá? A gente precisa definir também como funciona ali a dinâmica do local, tá? Calma que já já eu falo um pouco mais sobre cada coisa dessa. E a gente precisa também entender qual que é a logística ali para a pessoa cuidar dessas plantas, tá? Ter esse manuseio com as manutenções, com os cuidados regulares ali das plantas, das coisas que ele tá comprando e que ele vai ter, tá? Bom, vamos começar pela iluminação, então. Na iluminação, via de regra, a gente tem três tipos, que é o sol, a meia sombra e a sombra, tá? No sol, a gente considera 5 horas ou mais de luz solar direta, ou seja, 3 horas ou mais, pegando o sol mesmo, como se a gente estivesse na praia, beleza? Na meia sombra, a gente considera ali 5 horas ou menos de sol direto na folha, tá? Via de regra, um ambiente bem iluminado e tal, já é considerado meia sombra, tá? E a sombra, que é 3 horas ou menos de sol, então um ambiente um pouco mais sombreado. Tem uma regrinha ali que dá pra gente dar uma disfarçada ali nesse tipo de ambiente, que é o seguinte, você pega um caderno, deixa eu pegar aqui um caderno, tem algumas coisas escritas e tal, e você vai tentar ler esse caderno. Se der para você ler de maneira legível, tá? Ou seja, sem muita dificuldade, pode considerar ele como meia sombra. Ela, obviamente tem que estar do jeito que fica ali no dia a dia. Se refletir luz no seu rosto, a gente pode considerar como sol pleno, se atrapalhar ali a sua leitura. E se você tiver que ligar uma luz para poder ler, pode considerar sombra, tá? E para cada tipo de ambiente desses, a gente tem um tipo específico de planta que a gente tem que optar, tá? Para poder ter uma sobrevida boa ali, uma sobrevida um pouco maior, tá? Esse é o primeiro ponto que é um dos mais importantes. Sem isso, esquece. O outro ponto que a gente tem que levar em consideração sempre também é o tipo de ambiente. Como assim? Ah, eu tô no quarto. Ah, eu tô na sala. Ah, eu tô no corredor. Ah, eu tô na garagem. Qual tipo de planta se adequa melhor àquele ambiente por conta do uso dele? Como assim? Ah, o quarto. Quarto a gente só usa à noite, então durante o dia ele sempre vai ficar ali meio sozinho, a janela, espero eu, que um pouco mais aberta, pelo menos para dar uma arejada. Na sala a gente tem um fluxo um pouco mais intenso de gente, de repente próximo à varanda ali, escondendo o sofá. A gente queira um pouco mais de privacidade, então é interessante procurar coisa um pouco mais alta, enfim, fazer essa leitura para poder não se equivocar. E a mesma coisa quando a gente vai fazer jardim externo. Não adianta nada querer colocar um playground, por exemplo, próximo aos quartos, próximo a uma sala de leitura, por exemplo, que vai atrapalhar. Muito barulho das crianças gritando, um campo de futebol, por exemplo, próximo a quarto, imagina. Um domingo de manhã, marca um jogo lá e tal, e tem um quarto ali do lado, não é legal. Então a gente tem que se atentar a isso, que é o tipo de ambiente que vai ficar ali o jardim, tá?
Um outro ponto muito importante, já que a gente está falando de ambiente, é ali a acessibilidade para manutenção e acesso. É um local que trafega muita gente ali, que vai, periga esbarrar nas folhas, periga machucar, periga, sei lá, deixar de cuidar, enfim. Então a gente vai colocar plantas ali que resistem, por exemplo, ao contato frequente. A gente vai colocar plantas ali que toleram ventos, enfim. A gente precisa entender, fazer essa leitura, tá, desse ambiente para que não dê errado, para que dê tudo certo, a planta não sofra, não aconteça nenhum incidente, por exemplo, colocar a planta com espinho próximo a um playground que a gente estava dando de exemplo aqui, ou próximo a um corredor de acesso intenso, evitar colocar plantas mais baixas, né? Próximos ali a locais de serviço, tipo lixeira, lavanderia, enfim, que são locais que normalmente a gente precisa esconder, tá? Então a gente vai evitar esse tipo de coisa. Sempre procurar o, a melhoria do ambiente para a pessoa, tá? Pro nosso cliente. O outro ponto muito importante, é fácil para a pessoa cuidar do dia a dia? A gente precisa estar com isso muito claro. Por exemplo, não adianta a gente querer colocar no teto algum tipo de planta, alguma planta ali que não dê certo, com muita água, por exemplo. Porque vai ser difícil de regar, vai ser difícil de chegar lá, de acessar, e ela vai acabar morrendo por falta d'água. Então não é legal, não é interessante. A gente tem que sempre lembrar da acessibilidade para a pessoa estar fazendo a manutenção das plantinhas ali, tá? Isso é muito importante, isso sim tem que ser levado em consideração. Senão vai dar ruim, não vai ser legal. A gente vai encontrar um baita de um problemão e vai acabar causando estresse tanto do usuário quanto da planta, tá? E se gerar estresse no usuário, a gente também, ó, ouve aqui na nossa orelha. Então é isso, espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. Um beijo e tchau.